11º dia do nosso jejum, um jejum de 21 dias, consagrando, orando, pedindo perdão ao Senhor, nos arrependendo pelo pecado da nação brasileira, tendo como base o livro de Daniel. E hoje o Senhor ele falou comigo algo sobre Daniel. Quem era Daniel aos olhos do Senhor? Se nós olharmos no capítulo 9, no versículo 23, quando o anjo Gabriel chega até ele para poder começar a dar algumas instruções, ele fala assim para Daniel: quando você começou a fazer as suas súplicas, foi dada uma ordem, e eu vim para explicar tudo a você, porque Deus o ama muito. Portanto, preste atenção à mensagem e entenda a visão. E no capítulo 10, no versículo 11, Gabriel fala assim para Daniel: ele me disse: Daniel, homem muito amado, esteja atento às palavras que vou lhe dizer. Fique em pé, porque fui enviado para falar com você. Enquanto ele falava comigo, eu me pus em pé e tremendo. O que o Espírito Santo hoje ministrou no meu coração é que assim, não importa quanto nós somos, o que importa é o nosso coração. Daniel era muito amado por Deus, porque Daniel honrava a Deus. Daniel colocava o relacionamento dele com Deus acima de qualquer coisa, acima até da própria vida dele. Quando ele colocou ali a devoção dele a Deus e acabou sendo lançado na cova dos leões. Isso mostra a fidelidade de Daniel. Ele era um estudioso da palavra. Ele conhecia as profecias acerca da terra dele, do povo dele. Ele era um homem de um coração justo, porque ele sabia do erro, do pecado, e ele não tentava esconder. Muito pelo contrário, ele reconhecia isso para que houvesse transformação. E o mais interessante é que esses períodos de jejum de Daniel não fala que ele fez isso na companhia dos seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego. E claro, se ele tivesse chamado seus amigos, eles teriam sim participado desse jejum. Mas aqui só fala dele se restringindo, dele não comendo, dele buscando em oração, tendo a visão. Então, isso me lembra aquilo que a Bíblia fala a respeito da oração do justo. Em Provérbios 15, 29 fala assim: o Senhor está longe dos ímpios, mas a oração dos justos escutará. E Tiago 5,16, que é o que a gente mais conhece, fala: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Esses dois textos de Daniel 9 e 10 deixam claro que o Senhor amava muito Daniel, amava profundamente Daniel. E o Senhor nos ama. E o Senhor está ouvindo as nossas orações, então nós temos que continuar orando para que Ele envie a palavra profética, para que Ele envie a palavra de discernimento, a palavra que vai dar o encaminhamento, os próximos passos daquilo que nós vamos fazer como filhos, como herança, como nação santa, como igreja do Senhor. Nós temos que continuar nesse propósito até que o Senhor chegue até nós, enviando o mensageiro dele, que é o Espírito Santo de Deus, e nos trazendo a direção daquilo que precisa ser feito e como deve ser feito. Hoje a direção que nós temos é arrependimento, quebrantamento para gerar avivamento. É essa direção que nós temos. Então vamos continuar neste arrependimento, quebrantamento para gerar avivamento. E vamos continuar buscando, crendo no amor dele, crendo na fidelidade dele, porque o nosso Deus, ele ouve a oração do justo. E muito pode em seus efeitos a oração de um justo. Se você crê que o Senhor está ouvindo as suas orações, que Ele vai responder e no tempo certo, toda essa calamidade que está nos rodeando, que está nos assolando, o Senhor vai levar a bom termo. Então entre em concordância comigo nessa oração, em nome de Jesus. Pai querido, Pai bendito, Deus de amor, nós te louvamos e te glorificamos nesse dia, Pai,
porque o Senhor é Deus de amor, o Senhor é o nosso papai querido, o Senhor é o nosso Deus que nos direciona, que nos guia, que nos orienta, que nos fortalece, que nos restaura, que nos dá, ó Deus, a direção daquilo que nós temos que fazer, Pai. E eu te louvo, Senhor, porque o teu amor por nós levou a Cristo Jesus morrer na cruz do Calvário, derramando o sangue dele para que fôssemos limpos, purificados, justificados e pudéssemos ter acesso a Ti, ao Teu trono da graça, Senhor. E através desse acesso de Jesus, que nós, ó Deus, nos derramamos a Ti, nos colocamos em posição de humilhação, Senhor, com o nosso coração rendido, conhecendo a Tua soberania, conhecendo a Tua grandeza, reconhecendo, ó Deus, quão grande Tu és, que o Senhor é o mesmo Deus ontem, hoje e é o mesmo Deus de Daniel, é o mesmo Deus de Moisés, é o mesmo Deus de Davi, é o mesmo Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, é o mesmo Deus de Paulo, de Pedro, de Tiago, é o mesmo Deus de João, que trouxe tremendas revelações, e é o mesmo Deus que levanta este exército de intercessores, de filhos teus se colocando aos teus pés, reconhecendo todo o pecado da nação brasileira, o nosso pecado individual, o nosso pecado como família, o nosso pecado como igreja e o nosso pecado como nação, para que o Senhor venha e libere a palavra de transformação, a palavra de resgate, a palavra de restauração e a palavra profética que vai nos direcionar neste tempo, Senhor, no tempo do fim. O mundo, Senhor, está em polvorosa, Pai. São guerras, rumores de guerras, violência para todo lado, o teu nome sendo completamente ignorado, sendo motivo de chacota em vários cantos da terra. Quantos dos nossos irmãos, Senhor, lá na África, estão sendo dizimados? Só nesse ano de 2025, mais de 7.000 cristãos foram assassinados na África por simplesmente declararem Jesus como o Senhor da vida dele. Pai, estamos vivendo um tempo em que o inimigo, na sua fúria, tem se levantado para destruir os teus filhos, para querer ceifar o maior número de vidas e não levá-las à salvação, Senhor. Mas nós estamos dizendo, Senhor, eis-nos aqui. O Senhor nos escolheu para estarmos aqui neste tempo. Nós somos os Daniels desta geração. Nós somos aquele que o Senhor conta para receber de Ti a revelação daquilo que o Senhor tem para nós neste tempo, e nós dizemos, Senhor, eis-nos aqui, estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz. Se revela a nós através de sonhos, de palavras proféticas, de visões. Abre as visões, Senhor, quebra os céus de bronze e traz a Tua revelação para este tempo. Tira os tampões dos ouvidos da Tua igreja, tira as travas do olho, as escamas do olho, Pai, para que possamos ter todos os nossos sentidos espirituais absolutamente alinhados ao mover do Teu Santo Espírito neste tempo, Pai. Alinha-nos, ajusta-nos, orienta-nos, nos dê, ó Deus, toda a equalização necessária para sermos um instrumento de precisão da manifestação do Teu poder neste tempo, Pai, porque o Senhor se faz presente neste tempo e a Tua voz fala. Eis-nos aqui, Senhor, fala, que os Teus filhos Te ouvem, fala ao nosso coração. Nós sabemos que o Senhor nos ama e nós Te amamos, e obrigado por ser o nosso Deus que nos amou primeiro e nos redimiu e nos transformou e nos capacitou para vivermos o Teu propósito neste tempo, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.